Você já teve medo de mudar de emprego, de mudar de um relacionamento, de mudar de casa, de mudar de alguma coisa por medo do que as pessoas vão pensar de você? Ou até por insegurança sua de saber se realmente faz sentido ou não? Você já pensou sobre isso? Então esse vídeo é pra você. Eu sou a Marcela Gomes, sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar com você sobre essa questão em relação a mudar de ideia, a medo de ir para outro lugar e sair da zona de conforto. Às vezes a gente tem medo de voltar atrás ou a gente tem medo de dar um outro passo por insegurança, por medo de sair da zona de conforto, por medo do julgamento das outras pessoas, por vergonha e uma série de outras coisas também. Mas quando a gente deixa de fazer o que a gente quer ou de fazer uma mudança significativa aqui pra gente tá fazendo sentido, a gente tá perdendo uma série de experiências. E quem tá vivendo a nossa vida é a gente mesmo. Então, várias vezes, né, as pessoas podem falar uma opinião delas, ou elas podem criticar, falar, nossa, não acredito que você vai mudar de curso, ou não acredito que você vai mudar de emprego, ou que você vai mudar de casa, ou de qualquer outra coisa, sendo que não é essa pessoa que está vivendo essa experiência, é você. E as pessoas, elas têm objetivos de vida completamente diferentes umas das outras. Então, quando a gente tá, né, vivendo a nossa vida, a pessoa tá vivendo a vida dela. A pessoa, ela pode, de acordo com o olhar dela, achar que, por exemplo, ela tem uma crença de estabilidade, né? Então, assim, ela é uma pessoa que gosta de estabilidade. E você é uma pessoa mais aventureira, essa pessoa de estabilidade, ela vai criticar você por ser aventureira, porque dentro do padrão dela, do pensamento dela, e aquilo que ela tá pensando faz sentido. Então ela vai falar pra você e dar a opinião dela de acordo com o que ela viveu, o que ela vive. Mas não necessariamente isso é uma verdade, porque ela tá vivendo a experiência dela e você vai viver a sua. E aí quantas vezes a gente acaba se pegando em uma situação, viver uma experiência que não é nossa e é dos outros. Então é importante a gente entender quando é hora de mudar, quando é hora de não mudar, mas pra gente, não pro outro. Eu tenho até uma lembrança da faculdade, que eu lembro muito nitidamente, assim, teve uma pessoa que fez, né, eu entrei na faculdade, entrou na faculdade, só que ele era uma pessoa bem mais velha, e aí ele tava conversando, né, e a gente tava falando assim, e aí, você tá fazendo, né, conhecendo um pouquinho mais de um do outro, assim, todo mundo, né, e aí ele falou, eu me formei em arquitetura, eu peguei o diploma de arquitetura, dei pro meu pai e depois entrei na psicologia. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci, porque eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, ele perdeu 4 anos, 5 anos da vida dele. No sentido de que perder nunca vai ser perdido, na verdade, né? As experiências que ele foi tendo sempre vão ser dele. Mas o que eu quero dizer com isso é, ele não queria fazer arquitetura, ele fez até o final, pegou o diploma, não vai usar, não usou até hoje e entrou na psicologia. Então, quantas vezes a gente acaba fazendo uma coisa que é pro outro, a gente fica um tempo muito grande, sendo que não era o pai dele que estava fazendo as provas, que estava estudando, que estava recebendo o feedback dos professores, estava na correria, era ele nas experiências dele. E ele fez uma coisa que não era pra ele, que era pra outra pessoa, que ficou lá bonitinho dentro de uma gaveta. Então, muitas vezes a gente passa por isso, né? Quando a gente olha e fala assim, nossa, eu não acredito que, né, ele acabou 4 anos aí fazendo uma coisa que ele não queria. Mas quantas vezes você, às vezes, ou num relacionamento, ou numa casa, ou num curso, ou numa amizade, que a gente acaba fazendo isso porque assim, já conheço já faz muito tempo, ou já tô aqui na metade do curso, ou já tô aqui muito tempo no relacionamento, e aí eu tenho medo de terminar e ver como que vai ser. Então, assim, quantas vezes a gente acaba fazendo isso sem perceber, né? Nessa questão de que, não, mas o que os outros vão pensar? Ou como que eu vou fazer? Sendo que a vida, ela é pra ser vivida, né? E a gente fica tanto pensando no futuro, só que eu tô feliz agora, né? E a felicidade, ela é uma emoção do momento presente. A gente não é feliz no futuro, a gente é feliz no momento presente, a gente é triste no momento presente. Então, as emoções, elas são do momento presente. E aí, quantas vezes eu fico adiando uma coisa do futuro, então assim, mas quando eu terminar eu vou ser feliz. Mas quando eu fizer as coisas eu vou ser feliz. Mas quando eu chegar naquele objetivo eu vou ser feliz. Sendo que a felicidade é do momento de agora. E o que eu tô fazendo no meu momento de agora pra isso?
mas a gente às vezes tem um pensamento, né, mas eu investi tanto tempo nisso, eu não posso jogar tudo fora, e agora? Mas será que a gente tá jogando tudo fora mesmo? Porque imagina que a gente tá vivendo a nossa vida, tendo experiências, as experiências fazem a gente quem a gente é, a nossa personalidade, as nossas escolhas. Então, tudo isso vai lidando com essa questão em relação de que eu tô vivendo, então eu vou tendo experiências em relação a isso. Mas você pode estar se perguntando, né? Mas, Má, eu já investi tanto tempo, eu já investi tanto dinheiro, tanta coisa em relação a alguma, né, a alguma coisa que eu tava investindo em relação a isso, e agora? Né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do relacionamento, né? Então, assim, mas eu investi tanto em tempo, em dedicação nesse relacionamento, mas isso que você investiu não é perdido. Você estava lá, no momento presente, naquele momento estava bom, naquele momento fazia sentido. Hoje em dia pode ser que não faça mais, e tá tudo bem, né? Então, nada é perdido. A gente fica, não, mas eu já investi tanto naquilo, por exemplo, numa faculdade, né? Então, assim, mas eu investi, já tô no meio do curso, já tô quase terminando. Mas aí a gente tem que pensar e ver se faz sentido, assim, de que, mas eu aprendi, né? Agora eu sou uma pessoa diferente depois que eu passei por essa experiência. Então, aquilo foi aprendizado pra mim, não foi em vão. E agora eu quero outras coisas, né? Então, se fosse assim, a gente teria que estar. Então, a gente tá destinado a fazer tudo igual, porque senão não vale a pena trocar, senão não vale a pena mudar, senão não vale a pena crescer. Então, é uma coisa pra gente pensar sobre isso: de será que realmente é perda de tempo? Eu acho que não, eu vejo como um aprendizado. Então, eu tô aprendendo. Tô aprendendo com as experiências, tô aprendendo com as pessoas, tô aprendendo com tudo. E fazia sentido, hoje em dia não faz mais. Então, né, eu tô com uma amizade há anos, mas agora não faz mais sentido pra mim, porque eu vejo que essa pessoa é de uma forma e tudo. Então, só que não foi tempo perdido. Durante aquele momento fazia muito sentido e foi muito gostoso, foi muito legal. Hoje em dia não faz mais. E aí agora você tem outras amizades pra se relacionar. Então, essa questão de que nada é perdido. A gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre em crescente. E tudo que você usou, por exemplo, nas experiências por exemplo, da amizade ou do relacionamento, você pode usar numa próxima, ou você já sabe agora, né, assim, essa pessoa, ela era assim, então outra pessoa, eu já tô vendo esses sinais aí que não são tão legais, então já não vou mais deixar o que a pessoa fez comigo. Então nunca vai ser um desperdício. A gente sempre tá crescendo, não tem como a gente desaprender alguma coisa que a gente já aprendeu. E se você tem medo de decepcionar as pessoas, é uma coisa pra gente pensar sobre isso. Porque não é a pessoa que tá vivendo a sua vida, é você. Então, né, no caso, por exemplo, que eu contei, né, do meu colega da faculdade que tinha medo de decepcionar o pai. Mas o pai não tava vivendo as experiências. O pai tava querendo que ele fosse de uma forma que ele não era, que pra ele não fazia sentido. Então, é uma coisa pra gente também pensar sobre isso. De que a gente às vezes tem medo de desagradar o outro. Mas não é o outro que tá vivendo a nossa vida, é a gente. É a gente que tá vivendo as experiências. E aí, se o outro tá querendo que a gente seja de uma forma que a gente não é, o que isso significa? E no caso de relacionamento, por exemplo, sobre essa questão de que assim, eu fiquei muito tempo num relacionamento e agora eu tenho medo de decepcionar outra pessoa, eu tenho medo da outra pessoa achar ruim, porque parece que eu perdi o tempo dessa pessoa. Vocês dois cresceram juntos, então a gente às vezes tem que fazer algumas escolhas até também para o outro, né? Então, se você não tá feliz no relacionamento, por exemplo, você tá prejudicando também o outro, de uma certa forma, porque você não tá vivendo aquele momento com o outro de verdade. Então, o outro também talvez não esteja vivendo isso. Então, a gente às vezes tem, não, mas eu posso magoar outra pessoa, e aí, né, ele pode ficar chateado, mas vai ficar chateado às vezes você estando de uma forma que você, no momento presente, que você não quer viver nesse momento presente. Aí, será que às vezes não é pior também? E se você tiver medo de se arrepender, tem uma estratégia ótima da psicologia, que é você fazer as vantagens e desvantagens para você realmente ver se o que você está escolhendo faz sentido. Então, qual é a vantagem de estar nesse relacionamento? Qual é a desvantagem? Qual é a vantagem de estar nesse curso da faculdade? Qual é a desvantagem? Ou da pós? Ou de uma amizade? Ou de um trabalho? Qual é a vantagem e desvantagem em relação a isso, em primeiro ponto? Segundo ponto, se você tiver medo de se arrepender, é uma coisa pra gente pensar que pode ser
ser que você se arrependa mesmo, né? Pode ser, não tem como a gente, né, falar, não, certeza absoluta, depois que fizer vantagem e desvantagem, pode ser que, não, aí eu não vou me arrepender mais. Não, pode ser que você se arrependa, mas aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso também, e entender que o que faz sentido pra mim agora é maior, eu quero ter essa experiência e talvez eu possa me arrepender ou não, né? Então, essa questão em relação de talvez eu vou ter que enfrentar esse medo. E aí, essa questão em relação de que, não, mas tá tão difícil que a experiência de eu tentar é maior do que eu não tentar. Então, aí a gente, às vezes, vale a pena você tentar e arriscar. E a vida a gente vai se arrepender de coisas, a gente vai falar, ufa, que bom. Ou tem até momentos que a gente vai falar, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, às vezes a gente pode falar assim, putz, eu tava num trabalho tão legal, me arrependi porque eu fui pra um trabalho que não foi tão legal assim. Ou a gente pode falar, nossa, por que eu não saí desse trabalho antes? Meu Deus do céu, eu devia ter saído antes, né? Ou a gente pode falar assim, acho que fez sentido nesse momento, agora é o momento ideal realmente de eu ter saído. Então, a gente nunca vai ter certeza e garantia de nada, mas a gente tem como a gente entender realmente o que faz sentido pra gente tomar a melhor decisão. E lembrar, não, eu tomei essa decisão porque aquilo fazia sentido pra mim. Então, é uma coisa pra gente pensar sobre isso. De que, primeiro eu preciso realmente, essa decisão que eu quero. Então, ok, essa decisão que eu quero e eu vou me arriscar. Assim como eu tô me arriscando também, estando no mesmo lugar que eu tô. Então, o que eu quero trazer pra você é que você tem total direito de poder mudar de ideia e que se você mudar de ideia, você não tá indo na direção errada. Você simplesmente tá mudando de direção. E a gente às vezes fica assim, mas e se eu descer um degrau pra frente, um pra trás? Mas e se eu descer um degrau pra baixo? Ou se eu subir pra frente? Como é que seria isso? A vida ela não é bem assim, né? Essa questão em relação então um pouquinho mais pra cá eu tô indo bem, um pouquinho mais pra lá não tô, né, de degrau. A vida ela é um eterno degrau do Harry Potter, que tá aquela escada assim, vai pra um lado, depois vai pro outro, aí vira e muda. Então, não se preocupe em relação a querer mudar de ideia. É normal, é humano você querer mudar de ideia e faz parte do aprendizado, né? Então, seja em qualquer área da sua vida, a gente às vezes acaba mudando, né? Às vezes você tá num trabalho que você quer mudar, às vezes você tá num curso que você quer mudar, às vezes você quer... Qualquer lugar a gente às vezes quer mudar. Então, não se preocupe em relação a isso. E ninguém pode escolher mudar de ideia, só você. E essa questão em relação de que, mas o que os outros vão pensar, como que vai ser... isso é dos outros, não é seu, né? Se preocupa com você, o que você quer o que você quer fazer pra você, porque cada um tá vivendo a sua vida, cada um tá tentando viver a sua vida da melhor forma possível. E assim como as pessoas têm o direito de viver a vida delas, você também tem o direito de viver a sua. Então, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Se vocês gostarem, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e vai ter vídeo novo aí chegando também. Um beijo pra vocês. E não se esqueça de seguir no Instagram também. Aqui vai estar também o meu link do Instagram. Um beijão pra vocês, até a próxima. Beijão.